Você já viu falar em filho que não conhece os pais, não conhece o pai, não conhece a mãe? Você tem pai? Tenho. Quem é seu pai? Ah, meu pai? Meu pai é... Eu ouvi falar que é... O nome dele é Manuel da Cumbuca. Manuel das Cumbuca. Você sabe onde é que seu pai mora? Ó, diz que ele mora em tal lugar, mas eu nunca fui lá, não conheço lá. Você já viu seu pai? Não. Já conversou com ele? Não. Diz que ele é muito bom. Ajuda os filhos. E eu sou filho dele, mas você conhece ele? Não. Nunca vi ele. Mas você tem certeza que é filho dele? Ó, todo mundo é filho de meu pai. Todo mundo é filho dele. Mas como é que é esse negócio aí? Um cara que é pai de todo mundo? Você nunca viu seu pai? Não. E para eu encontrar com o pai, tem que passar por um processo, um lugar tão feio, que ninguém tem coragem de passar. Todo mundo tem medo de passar naquele lugar para ir de encontro com o pai. É. Mas que pai é esse que o filho não conhece, hein? O filho nunca viu, não tem diálogo com ele. E o pai dele tem um nome tão, não sei, tão assim, preconceituoso, que onde começar a falar no nome do pai dele, aparece briga. Só de eu falar que eu sou filho daquele homem, o povo já briga comigo. Quem é você para ser filho dele? Mas todo mundo é filho dele. As próprias pessoas que recusam de eu falar que aquele homem é meu pai, é os primeiros que acusam que também são filhos deles. E aonde eles falar que tem contato com o pai, arruma briga. Dá para entender isso aí, gente? Que é isto? Sabe de quem que eu estou falando aqui? Estou falando de Jeová. Deus. Jeová Deus. Entendeu? O Deus das testemunhas de Jeová, que dizem que são filhos de Deus, diz que são testemunhas de Jeová. Mas para dizer bem a verdade, eles não sabem nem para onde anda Jeová. E assim é aquele pessoal aqui na terra que se dedica ao Filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Você já viu seu pai? Você também é filho de Deus? Sou. Você já viu seu pai? Não. Conversa com ele? Não. O que seu pai fala com você? Não sei. E quando ele tem que passar entrar em um processo para chegar ao pai, ele não aceita. Você tem que passar por esse processo aqui para você chegar lá. Ele não aceita. Não mais de jeito ele tem mais. Gente, é um túnel assombrado. O cara tem que entrar nele para sair lá, para onde está o pai. E quem tem coragem de entrar? Na hora que alguém pega ele para levar ele lá, provando que agora eu vou te levar, o que está sendo. Aí ele fica bravo. Sabe como é que é? O túnel da morte. Quem não morrer, quem não aceitar a morte também não aceita encontrar com Deus. Jeová, Deus não é nosso pai. É teu pai ou não é? Você que está me escutando aí. Fala que eu estou mentindo. Você também não fala que é filho de Deus ou não? A não ser aquele que tem pacto com Lucifer. Ou aqueles que dizem que é ateu. Mas falar que é ateu é uma coisa, gente. E ser ateu é outra. O que é ateu? Ateu é uma palavra que se dedica às pessoas que dizem que não acreditam na existência de Deus. Mas todo mundo acredita na existência de Deus. A pessoa que disser assim, que não crê em Deus, que não crê na Bíblia Sagrada, a Bíblia que é a palavra, que diz que é a palavra de Deus, a pessoa que se disser que não crê na Bíblia e nem crê na existência de Deus, ele é pior do que o diabo. Entendeu, gente? Mas eu não creio em Deus, não existe Deus, eu não creio. Ele é pior do que o diabo. Você que se dedica, que não crê em Deus. Não crê em Deus. Não vai em Deus, quando não crê que você é pior do que o diabo. Porque o diabo crê em Deus. O diabo crê na existência de Deus. O diabo crê na Bíblia Sagrada, que está escrito na Bíblia. Crê.
Crê. E quando ele manifesta entre alguém pertencente à congregação cristã, ele afirma para eles que eles estão certos. Vocês estão certos. Vocês estão certos. Vai em frente, vocês estão certos. E ele mostra, fulano está errado, ciclano está errado, Bertano faz isso, e começa a descobrir as pessoas que se dizem, que Jesus diz assim, na cadeira de Moisés está sentado. Entendeu? Os doutores da lei, os fariseus, que dizem e não praticam. Gente, que falar que está com Jesus é uma coisa, e estar com Jesus é outra coisa. Falar que aceita Deus é uma coisa, aceita Jesus, e aceitar Jesus é outra coisa. A coisa mais difícil que tem, gente, no ser humano é ser servo de Jesus. Ser servo de Jesus não é que nesses caras que ficam aí, pisam no diabo, vamos para fogo no diabo, vamos incendiar o... Não, ser servo de Cristo não faz isso não. Não, servo de Jesus Cristo não. O servo de Deus, chamado por Jesus Cristo, ele é ensinado a respeitar as autoridades. E o diabo é uma das maiores autoridades aqui na terra. E nós temos que respeitar ele no lugar dele. E quando você respeita o diabo no lugar dele, no lugar de diabo, ele respeita você também no lugar de filho de Deus. Te aceita como servo de Jesus Cristo. Não foi assim que ele falou para aqueles camaradas lá, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu te expulso. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu te expulso. Ah, é? Eu bem conheço Paulo e sei quem é Jesus. E vocês, quem são? E deram de cima deles, puseram eles para correr. Saíram nu da presença dos endemoniados, tá, gente? Então é assim. Agora Jesus Cristo ele respeitava. Quando o Senhor chama, Jesus, que temos nós contigo? Já vieram nos incomodantes do tempo? E o Senhor cala-te. Mas por que o Senhor fazia eles calar? Porque eles queriam descobrir o segredo de Deus antes do tempo, gente. Gente, o nosso Pai Celestial, ele tem o tempo dele manifestar o segredo deles aos homens na terra. Entendeu? Não adianta você querer descobrir uma coisa antes do tempo. Tudo tem seu tempo. Quando saiu a televisão, o povo de Deus era proibido. Não era tempo deles usar a televisão. Não era tempo deles conhecer a televisão. É como Jesus. Quando Jesus veio à terra, o próprio diabo dizia, vieste nos incomodar antes do tempo. Ele queria dizer que não era tempo ainda de Jesus vir à terra. Como de fato, a obra de Deus sempre foi oculta. E o próprio Jesus diz, graças te dou, ó Pai, porque ocultasse essas coisas aos sábios e entendidos, e aos revelaste aos pequeninos. Graças te dou, Senhor, por isto, por guardar essas coisas, e ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, ou quem é o Filho, senão o Pai, a não ser aquele a quem o Pai quiser revelar. Entendeu, gente? A obra de Deus na terra, ela não é para quem quer descobrir ela. Não. Por isso o mundo está cheio de religião aí, ó. Um diz que tem que guardar o sábado, senão não está errado. Outro diz que trabalhar no sábado está errado. Você quer confusão maior do que essa? Uma igreja que tem que guardar o sábado. Não pode fazer nada no sábado. Que nem era na lei de Moisés. A outra igreja protesta contra. E essas duas igrejas podem ser, entendeu? Membros de uma só igreja. Se reunir um grupo ali para servir a Deus junto, tem condições. Um protesta que o outro é errado, o outro protesta que o outro é errado. Tem condições? Uma igreja que nem, suponhamos, vamos supor, as Assembleias de Deus. O cabelo foi dado em lugar de véu. Os congregação cristã.
que a mulher tem que cobrir com o véu para falar com Deus. Dá para essas duas religiões se concentrar junto? Vamos à congregação cristã, faz acepção de pessoa. A congregação não faz acepção de pessoa. A congregação faz acepção, gente, de opiniões opostas. Como é que eu vou unir a igreja que eu faço parte dela, o povo que eu, junto com eles, que crê que a mulher tem que cobrir com o véu, cobrir o cabelo. O cabelo da mulher foi dado em lugar de véu. O cabelo da mulher não é véu, o que está no lugar não é. O vice-presidente não é o presidente. Ele está no lugar do presidente, mas ele não é o presidente, ele é o vice. O véu é para as mulheres se apresentar diante de Deus com os cabelos cobertos. Tem que pôr um pano, uma mantilha por cima do cabelo e cobrir este cabelo. Esse cabelo não é para ser apresentado, para a mulher apresentar a Deus com a cabeça descoberta. Ela desonra a própria cabeça, desonra a cabeça. Toda mulher que ora, ou profetiza, com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Quem é a cabeça da mulher? É o homem. O homem é a cabeça da mulher. É o cabeça da mulher. E quando a mulher ora descoberta, ela desonra o homem. E a mulher tem que estar coberta pelo nome de um homem. Do contrário, ela não tem nome. Ela tem que estar em nome do filho, está em nome do pai, está em nome do irmão, está em nome do patrão. Entendeu? Mas tem que ter alguém que possa dar um nome para ela. Conhece aquela mulher que já tem marido, namora sozinha. Mora. Mas ela tem um homem que dá um nome para ela. O marido morreu, ela é viúva. Ela saiu da casa do pai, ela é virgem. Ela é casada, ela é divorciada. Mas desde que ela divorciou do homem, e não deitou com outro homem sem ter um casamento registrado. Ela ainda está coberta, ela é divorciada. Mas tem um nome limpo. Ninguém sabe que ela deitou com alguém. O dia que ela provar que ela deitou com alguém, ela foi no cartório e registrou o nome dela. Entendeu, gente? Ela está registrada que alguém é dono dela. Eu tenho um marido. E quando ela for denunciar, fazer alguma denúncia em qualquer autoridade, a primeira coisa que eles perguntam, você é casada? Sou, então mas traz seu marido aqui. Não, eu sou solteiro, mas eu moro com meu filho, então traz seu filho aqui. Não, eu sou coberta pelo meu marido, então, meu pai, então traz seu pai aqui. Um homem tem que ir com ela lá. Do contrário, ela tem que estar consagrada pela pureza dela. É viúva, é virgem, saiu da casa do pai, nunca deitou com ninguém. Homem nenhum manchou o nome dela sem ter o registro, sem ser registrado como ela é mulher dele. Registrado no casamento. É assim, a gente vai ver a função da mulher. Agora, você vai numa igreja, que aqui as mulheres não precisam usar véu. Deus aceita ela sem véu. Você vai nessa aqui, não. Deus só aceita o pedido dessa mulher, mas ela tem que estar coberta com os cabelos cobertos. Do contrário, ela manda quem é responsável por ela vir aqui pedir a favor dela. Se a mulher não se cobre com véu, então ela tem que fazer o pedido para o marido, ou para o irmão, ou para o patrão, ou para o pai. Alguém tem que interceder por ela diante de Deus. Ela própria não pode. Quando a mulher ajoelhar aqui na terra, intercedendo algum favor de Deus, ela tem que estar coberta, com os cabelos cobertos. O cabelo da mulher é glória do homem. E Deus não aceita glória de homem diante dele, não. Quando a mulher chegar diante do Pai para conversar com Deus, ela tem que apresentar a glória dela. Como é glória? Quando ela cobre o cabelo, ela sobe um grau e fica do tamanho de um homem. Por isso a mulher, quando está coberta de véu, homem nenhum pode interferir no assunto dela. Tem que respeitar. Quando ela levantar, sair da oração, aí ele pode conversar com ela. Entendeu, gente? Pode vir a ela sobre qualquer assunto. Mas quando você chegar, que a mulher estiver ajoelhada, coberta com a cabeça com véu, respeita ela. Você não pode falar nada com ela. Está conversando
com a maior autoridade do universo, que é o nosso Pai Celestial. E é assim, qualquer coisa que ela pedir, é assim. Quando a mulher se cobre de véu, ela fica do tamanho do homem, tem o mesmo poder do homem. Tirou o véu, ela é submissa ao homem. Entendeu? É que nem a juíza. É que nem uma juíza. Uma juíza, quando ela sobe no tribunal, com aquele martelinho na mão, ela tem o mesmo poder de um juiz masculino. E se ela bater o martelo, condenado, está condenado. Se ela absorver, está absorvido. Desceu dali, ela é sujeita ao marido do mesmo jeito. É mulher igual às outras. O homem é a mesma coisa. Quando ele sobe naquele tribunal lá com o martelinho na mão, bateu o martelo, está condenado. Bateu o martelo, está absorvido. Quando ele desce de lá, ele é um homem igual aos outros. Sujeito às leis, igual a qualquer outro homem. É assim ou não é? O delegado só é delegado quando ele está dentro da delegacia em serviço. Policial só é polícia quando ele está lá fora, fardado, em serviço. Saiu dali, ele é homem igual a qualquer outro. A mesma coisa é a mulher. Quando ela põe o véu na cabeça, ela é uma autoridade. Se ela pedir fogo do céu, com razão, como Elias. Entendeu, gente? Se é que eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, mal e destrua você e os seus 50. E desceu o fogo do céu, e desceu e queimou aquele capitão e os seus 50. A mulher é a mesma coisa. Quando ela põe o véu na cabeça, o que ela pedir a Deus, dentro do direito de fazer um pedido e ser atendido, Deus atende. Ah, mas a mulher... Não, gente. O que foi vedado da mulher na congregação é ter poder administrativo. Governo. Juiz é uma coisa. Governo é outra coisa. O presidente da República não é juiz. O governador do estado não é juiz. O prefeito do município não é juiz. Entendeu? O que foi vedado às mulheres na igreja é que nas leis as mulheres não era representante de grupo. Tinha profetisa. Nós temos lá na Sagüez, que é Débora, né? Que ela era profetisa. Tinha aquelas que no dia de Paulo, as moças chegou, pegou a cinta, e assim diz o Senhor, o dono dessa cinta será preso em Jerusalém. Já profetizou a prisão dele. E ele já foi para Jerusalém sabendo que ele ia ser preso, e lá ele foi preso. Entendeu, gente? Entrou no templo e já pegaram ele. Mas, então tinha as profetas. Nos dias de Jesus tinha uma mulher que era viúva, né? Viu com o marido, sabe? Um pouquinho do dia o marido faleceu. E ela tirava os dias dela servindo a Deus no templo. E quando Jesus chegou, ela falava de Jesus, profetizava de Jesus. Como é que era o nome dela? Saiu da mente agora o nome dela, mas está escrito quando foram circuncidar Jesus, ela estava lá. E tinha um homem também, sabe, acho que é Simeão que ele chamava, que Deus tinha mostrado a ele que ele não morria sem ver o Cristo, o Salvador do mundo. E que Jesus chegou e profetizou acerca de Jesus. Profetizou até de uma espada que havia de ultrapassar o ventre de Jesus. Entendeu, gente? Assim é a obra de Deus. Agora tem aqueles que dizem que é filho desse Deus. Ai, Deus é meu pai, Deus é pai de todo mundo. Mas você conversa com Deus? Você tem acesso a Deus? Deus já conversou alguma coisa? Gente, filho que não conversa com o pai. Filho que só diz que é filho, mas não conhece o pai. Que nem o filho que tem a mãe. Mas ele não conhece a mãe, nunca deu nada para a mãe. Além disso, é um sanguinário. Se alguém xingar ele de filha da puta, ele mata o cara só para provar que a mãe dele não é puta. E só para isso. Mas fora disso, nunca fez nada para a mãe. Aí ele está na cadeia por quê? Que matou alguém e xingou de filha da puta. Só pra, não, provar que minha mãe não é puta. Mata o cara, vai para a cadeia, está lá tirando 10, 12, 15, 20 anos de cadeia. Era melhor que ele aceitasse. Mas diz que a ignorância pode com a lei, né? Mas eu estou falando hoje sobre o filho que diz que é filho de um determinado poderoso homem.
E meu pai é o mais poderoso daquela região. Mas ele nunca viu o pai. Ele nunca procurou conhecer este pai. Entendeu? E o filho, e o pai, ele está lá. Ó, então, tem muitos, alguém na terra aí que diz que são meus filhos. Mas nenhum deles me procura. O dia que algum deles me procurar, manda uma mensagem para mim, uma carta, um mensageiro, que quer me conhecer, quer sintonizar comigo, que eu aceito. Vou procurar ele, vou de encontro com ele. Eu amo todos meus filhos, mas eles não me procuram. O pai ama os filhos de coração, mas os filhos não procuram o pai para um diálogo. E quando se alguém for falar do pai com ele, arruma briga. Não é assim o nome do nosso Deus, Criador de todas as coisas? Todo mundo quer ser filho dele, mas você quer arrumar briga na terra, é só começar a falar no nome dele. Só você falar que é filho dele, você já arruma briga. Você é filho de Deus? Porque quem é você? Você vai para o céu, onde está Deus, que ali já começa uma briga. Não é assim que eles mataram Jesus só por falar que era filho de Deus? É verdade ou não é o que eu estou dizendo aqui? Mataram Jesus, condenaram Jesus só por falar que era filho de Deus. Nada que Jesus fez provocou tanto a participação da morte dele, a condenação dele, enquanto ele não confessou que verdadeiramente ele era filho de Deus. Quando alguém chegou e falou, escuta, decide para nós que nós estamos em dúvida, nós não podemos fazer nada enquanto você não disser nada. Você é verdadeiro, você é filho de Deus? Sou. Vereis o Filho de Deus vindo. Vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Aí, ó, para que mais testemunha que vocês querem? E condenaram ele à morte. Agora, quando a pessoa fala que está na graça de Jesus Cristo, foi agraciado por Jesus. Jesus achou graça nessa pessoa e chamou ele em um campo, em um grupo de pessoas, que os agraciados, os filhos de Deus, foram agraciados por Jesus. Para fazer filhos, quem faz constrói filho de Deus aqui na terra é Jesus. A não ser através de Jesus Cristo, ele foi o primeiro a confessar que ele era filho de Deus. E através dele, alguém se é transformado em filhos de Deus. Vão entrar no reino de Jesus os filhos de Deus. Está escrito? Entendeu, gente? Jesus tem um reino aqui na terra, o reino do Espírito. E hoje nós estamos no juízo final. Hoje nós estamos no juízo final. No juízo final. O juízo final é hoje, gente. Cada um de nós somos julgados, dentro de nós mesmos nós temos um juiz. E enquanto o juiz que está dentro de mim não confessar para mim que eu estou de acordo com Deus, e através deste juiz eu tenho sintoniza com Deus, a vida de Jesus que está em nós, ela sintoniza com Deus. E você fica conhecendo como está a sua situação entre você e Deus. Que filho que não conversa com o pai, que filho é esse? Filho que não, o pai é o poderoso, que é através, é ele que determina se você pode entrar na propriedade dele ou não. Como era o caso lá do Éden. De todos os frutos do jardim aqui, você pode comer livremente. Mas no fruto da árvore, da ciência do bem e do mal, ela não me pertence. Você não coma dela. Se você comer, você morre. E hoje é a mesma coisa, gente. Quem está na graça de Jesus Cristo, quem tá no reino, entendeu? No reino do Espírito. Hoje nós estamos no mundo do Espírito. O reino de Jesus Cristo é o reino do Espírito. E quem é agraciado por Jesus Cristo e se diz filho de Deus através de Jesus Cristo, esta pessoa, ela tem um juiz dentro dela. E a palavra diz assim, se o teu coração não te condena, Deus também não te condena. Mas se o teu coração te condena, maior poder tem Deus. Por quê?
Quando vem a morte, não, Senhor. Não me leva agora, não, deixa eu construir minha casa primeiro. Não, Senhor, não me leva, deixa eu criar meus filhos primeiro. Não, Senhor, meu filho morreu, deixou os netinhos para eu cuidar, deixa eu cuidar deles. Nunca está preparado para ir com o Senhor. Mas tem aquele que quando está chegando, não, pera aí, a qualquer dia o Senhor vem me buscar. E eu não vejo a hora que o Senhor vem para mim ir com ele. Por quê, gente? É pessoa que o coração dele não condena ele. Ele está em sintonia. A vida de Jesus que está entre ele e o Pai comunica com ele. Quer dizer, você tem um advogado, você tem uma causa na justiça. E o advogado está entre você e a lei. Ó, dentro da lei, seu caso está assim, 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 assim. Olha, a sua causa está em andamento. Ó, tem algum ano, está assim, assim, assim. Tá mais, ó, você está 90% a chance de você ganhar esta causa. 90% a chance de você entrar nos céus. 90% a chance de você perder a salvação da sua alma. E aí? E a palavra diz assim, se alguém pecar, temos um advogado. Então, gente, Jesus, na titularização de Jesus, ele é rei. Mas no mundo, na vida, entre ele e o Pai, ele é um advogado. Advogado é aquele que toma a causa do réu. Não, o caso de fulano de tal está comigo. É eu que estou resolvendo. E ele está entre o juiz e o réu. Assim, gente, é o homem aqui na terra agraciado por Jesus Cristo. Jesus é o rei, ele tem um reino. Aqui na terra, ele tem um reino. Como é que funciona esse reino aqui, gente? As pessoas que é agraciado por Jesus Cristo, então, ele está reinando com Cristo, quer dizer, ele tem um título. Ele tem um título de servo de Jesus Cristo. Então tem um crachazinho, todo você entra numa empresa e você é terceirizado. É como uma pessoa que é estrangeira em um país. Ele tem um crachá e o crachá dele, toda pessoa que vê aquele crachá sabe que ele é estrangeiro. Você entra numa empresa e tem o pessoal que tem um crachá, todo aquele que traz aquele crachazinho, está mostrando que ele é terceirizado ali, está em estágio ali. Assim é nós aqui na terra, nós somos estrangeiros. Todo homem que é agraciado por Jesus e anunciado o Evangelho, as boas novas do reino de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho quer dizer boas novas. Quando falar o verdadeiro Evangelho, é as verdadeiras boas novas, as novas que é as verdadeiras. Mas, então quando nós anunciamos, alguém anuncia para nós as boas novas de Jesus, e nós interessa a trabalhar nesse reino em conjunto com Jesus. Você aceita trabalhar Jesus? Aceita como Salvador, teu Salvador? Aceita. Está nesse mundo de desobediência aí, ó. O cara não quer brigar, mas ele briga. Ele não quer matar, mas ele mata. Ele não quer roubar, mas ele rouba. É que nem aquela pessoa que está na mão do crime organizado. O cara vai lá, mata o cara, senão você morre. Vai lá, assalta o cara, senão você morre. E o cara é obrigado a fazer tudo que os inimigos, o inimigo dele, o chefão dele ordena. Do contrário, ele morre. Até que vem entendeu, gente? Uma captura dentro da lei. E cata aquele chefão e prende ele, liberta todos aqueles escravos que estavam sujeitos ao crime organizado. Assim é Jesus, é o reino de Jesus aqui na terra. Deus mandou Jesus Cristo aqui na terra preparar um povo para anunciar as boas novas do reino de Deus. Quem interessar nelas, é só aceitar. Se quem aceita Jesus, eu aceito. A partir que eu aceitei Jesus, eu não conheço Jesus, não sei onde ele está, mas eu aceitei. Quem anunciou para mim as boas novas de Jesus, eu aceitei. Então vem aqui, vamos lá.
Aí eu aceitei Jesus, eu aceitei, mas eu tenho que pagar alguma coisa. Só de eu aceitar Jesus aqui na terra já custa um preço. Agora você vai pagar dízimo, você vai pagar oferta, você vai negociar com Jesus, você vai dar tudo que você tem para Jesus, já vai provar para você que Ele é. Entendeu? Que Ele está com você. Você está no seu carro, você recebe 3, você está na sua casa, você recebe 3, e a pessoa vai depenando, o coitado, através só dele aceitar Jesus. A turma já começa a depenar ele. Quando ele vê que ali só tem mentira, não é nada daquilo que passaram para ele, aí vai para outro lugar. Não, eu aceitei Jesus para a igreja lá, mas lá só tem mentira. Toma tudo que eu tenho, não me devolve nada, dizendo que vai me dar isso, me dar aquilo, que eu não vou falar que a minha fé não alcançou, e eu tenho que ter uma fé maior, e ele vai para outra igreja. Quando ele chega lá é a mesma coisa. Entendeu, gente? Aqui não guarda o sábado, mas depende do coitado. Aqui já guarda o sábado, mas depende do coitado. Aqui tem que chamar Deus de Jeová. Quem não chamar, mas depende do coitado. E quando ele não pode dar nada, ele sai como ladrão. Aqui quem não paga o dízimo é ladrão. O ladrão não entra no céu. Além de tomar tudo o que o coitado tem, ainda tem ele, xinga ele de ladrão. Aí vai para outra dominação. Aqui está assim. Quando chega, é a mesma coisa, gente. Até ele chegar num lugar onde tem o quê? Onde se fala do amor de Deus. O amor de Deus. Aqui você não vai pagar para ser crente, não. Aqui você vai trabalhar para Jesus Cristo voluntariamente. Entendeu? E quando você precisar de alguma coisa, você vai tocando trombeta por aí que está passando fome, que está morrendo de fome, está pedindo esmola, que não. Entra lá no teu quarto e entra em comunhão com o Pai que está nos céus. É o que Jesus diz. Entra no teu quarto, ora teu Pai que está no céu, e Ele te ouvirá. E o próprio Jesus diz, né, o próprio Jesus, o Espírito Jesus falou na boca de alguém, diz, se alguém tem falta de sabedoria, pede a Deus que poderoso é para dar e não lança em rosto. É diferente daquele, nem quando você entrou que você não sabia nada, tudo que você tem foi eu que te ensinei. E você não tinha nada, tudo que você tem foi eu que dei. Não, o Senhor não faz isso com nós, não. Não. Você entra no seu quarto, ora teu Pai que está no céu. Gente, conta as suas necessidades só para o teu Pai. Senhor, tu sabes, Senhor, que eu tenho um coração elevado para Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. Supra a minha necessidade. Entendeu? Parece que ninguém escutou. Mas quando ele menos espera, tudo aquilo que ele precisava chega na mão dele. Sem ele ter... Entendeu, gente? A necessidade de pagar nada. Agora você vai pagar. Pô, agora eu vou te dar. Se me dá isso, eu vou te dar aquilo. Não, com Jesus, com Deus não tem troca. Simplesmente você vai trabalhar. Senhor, o que que eu faço na tua obra? Fala para mim, o que eu posso fazer? Estou aqui, Senhor. Eu não sou nada, mas se tu quiser trabalhar, usar de mim, se eu sirvo para alguma coisa, que precisar fazer me ordena, o Senhor manda. Vai ter aquele que pede para o Senhor mandar, tem alguma coisa para fazer? Tem sim. Vai lá no hospital, orar para aquele morto que está lá no defunto, está lá no necrotório lá, que eu vou ressuscitar ele. Ah, Senhor, quem sou eu? Cadê? Pediu para o Senhor mandar, o Senhor mandou e ele não foi. E daí? Entendeu, gente? Eu peço para o Senhor me dar um trabalho. E quando Ele me dá o trabalho, não, Senhor, eu sou fraco, manda outro. Agora, gente, para servir a Jesus Cristo tem que ser pela fé. Tem que ser pela fé. E nem aquela mulher, quando chegou lá, Senhor, levaram meus filhos, meu marido servia a Deus, você sabe que ele servia a Deus, ele morreu, e agora vieram pegar os meus filhos para levar por escravo, que meu marido deixou uma dívida. Aí o profeta virou para ele, vem clamar aí, aqui minha mulher, o que eu hei de fazer por você? O profeta também não tinha nada, gente. É que eu ir na congregação, pedir para o cooperador orar por mim, o ancião me ajudar, sendo que ele é mais pobre do que eu.
Às vezes eu ainda tenho uma casa para morar e ele não pode pagar nenhum aluguel, ele não tem uma casa para morar, e ele tem aí 3, 4, 5 congregações para atender, sem salário, sem ganhar nada, sem saber de onde vem. E não adianta tu confiar no homem, não está escrito assim, maldito o homem que confia no homem. Não adianta eu confiar nos meus irmãos que vai fazer, não, porque agora ele vai fazer, não, nada disso. Eu vou lá no quarto e oro meu pai, Senhor, me acode. E Deus toca no coração de alguém que às vezes nem crente não é. Vai levar isso a casa de fulano de tal lá. Ele chega, ó, rapaz, eu não sei o que deu em mim. Eu tinha isso aqui, ó. Eu tinha esse dinheiro aqui. Senti no coração de trazer para você. Toma aqui, ó. Não é seu. Eu senti no coração, eu pus no coração que esse dinheiro é seu. Não é mais meu. E assim, às vezes, nem batizado, nem Deus diz que crê. É assim que Deus trabalha. Mas, aquela mulher chega lá. Então sabe se via, Deus deixou uma grande dívida e vinha buscar meus filhos para ser escravo. O que eu vou fazer contigo, mulher? E acaba, quem tem em casa? Ó, tua senhora não tem nada mais que uma botija de azeite. Então vai nos seus vizinhos e pede vaso e não poucos. Entra no teu quarto, abre a botija e despeja o azeite. Pedir vasos e não poucos. Mas para quê? Eu tenho uma botija lá com 3 ou 4 litros de azeite e vou pedir vaso. E alguém vai perguntar, para que você quer tanto vaso? Para me encher de azeite. Eu tinha que explicar. Tinha uma botija de azeite, ele ia pedir aqueles lá para despejar o azeite. É que eu tenho para me despejar um azeite. Mas e aí, hein? Espera aí, eu tenho lá 3 litros de azeite numa botija. E esse homem de Deus manda que eu, para sair no meu vizinho pedindo vaso e não pouco. Para quê? Para pôr 3 litros de azeite ou 5 litros de azeite? O senhor está doido. Eu vou embora para cá. Acho que vou passar vergonha e falar para todo mundo que eu vou pegar vaso para pôr azeite. Depois, cadê o azeite que você ia pôr no vaso? Mas não é assim não, gente. Tudo é pela fé. Aquela mulher creu no que o homem de Deus falou e obedeceu. Eu peço para Deus me ajudar, quando Deus manda o socorro para mim, o caminho que eu tenho que entrar, eu não aceito. Hã? Mas não, ela saiu e mandou pedir vaso para tudo quanto é canto, encheu de vaso. E entrou lá no quarto, outra vez, vou entrar aqui, filho. E você traz um vaso aí. Enchi aquele vaso, traz mais um vaso. Traz mais um vaso. Foi enchendo o vaso de azeite. Até que traz mais um vaso, não tem mais vaso aqui. Aí o azeite parou lá. Aí eu fui lá no homem de Deus, olha, pedi muito vaso, está cheio de azeite. O que eu faço agora? Vende o azeite, paga a sua vida, a sua dívida. E você vivo o que sobrar. Então já dá para entender que você viva do resto. Dá para ver que o resto daquele azeite que sobrou, dava para ela viver o resto da vida dela sem precisar ser escrava de ninguém. Então dá para ver que a obra que Deus fez foi muito grande. É assim que se serve a Deus. Agora eu me disponho diante de Deus. Senhor, estou na tua presença. O que é que eu vou fazer? Vai lá na casa de fulano, derruba a casa dele. Ai, Senhor, mas quem sou eu? Que poderoso homem, eu vou derrubar a casa. Mas, Senhor, o que é? Não, manda outro, Senhor. E aí? Mas não, o Senhor mandou, eu vou. Cato uma marreta, vou chegar lá, meter a marreta na casa dele. Aconteça o que acontecer. Mas que eu vou quebrar tudo, eu vou. O Senhor mandou. Quando ele chega lá, deu um vento e derrubou a casa. Quando eu cheguei, a casa está no chão lá, ó. Todo mundo gritando. Deu um vulcão de vento aqui, passou aqui, derrubou tudo. Aí quando eu vou, você derrubou a casa, ó, Senhor. Quando eu cheguei lá, a casa estava no chão, deu um vento lá, foi na minha frente e derrubou a casa. Tá bom. Mas eu já peguei, entendeu? Já peguei um pouquinho de confiança. Não foi assim que Abraão aconteceu diante de Deus? Vai lá, queima seu filho. Os bandidos, os deuses, falsos deuses, na idolatria deles, e no dia a cabeça do povo pediu os filhos a ser queimados. E eles queimavam os filhos. Entendeu? Para ter vida diante dos deuses, que nem Dagon, e Baal, e Merodach, e outros deuses lá. E quando pediu a Abraão, vai lá, vou te dar esse filho aqui, o dele eu vou fazer uma grande nação. De repente, pega seu filho, vai lá e sacrifica a mim, queima ele, devora a mim. Abraão não discutiu com Deus. Pô, mas que Deus é esse? Diz que ia me dar esse filho na minha velhice, fazer uma grande nação
e na minha descendência ser bendito todas as nações da terra. Agora, se pede meu filho para ser queimado? Não. Abraão não discutiu. O mesmo Deus que prometeu que ele ia ter um filho na velhice dele, que a mulher dele ia dar um filho, já com seus 80 anos de idade, e deu, podia prometer outro, podia até dar cinza. O apóstolo Paulo escreveu assim, ó, que até da cinza, Abraão acreditava que até da cinza ele ressuscitava Isaac. Pegou o filho sem discutir com Deus, foi lá. Ela queria matar o anjo bradou. Não, Abraão, agora já vi que você me ama de verdade. Porque entregar o filho em amor a Deus. Então a obra de Deus na terra é obra de amor. Você tem que amar a Deus em primeiro lugar. Como disse Jesus. Quem deixar pai, mãe, irmão, filho, riqueza, qualquer, pelo amor do meu nome, não é digno do meu reino. Ah, mas se for para machucar minha mulher, nunca mais eu vou na igreja. Ah, mas se for para machucar meu filho, eu não quero mais servir a Jesus. É, tá bom. Mas, vou falar agora na sintonia do homem para com Deus. Eu tenho meu pai, que eu não conheço, e quando pergunta se eu conheço ele, ou se quando eu sair dessa terra, se eu vou voltar para ele, quem sou eu? E quando alguém fala que vai sair daqui e morar, eu ainda critico a pessoa, desacredito ele. Como aqueles fariseus, dizia que está dentro da lei de Moisés, está servindo a Deus dentro da lei, e mataram Jesus só por Jesus falar que era filho de Deus. Cadê o amor, hein? Porque ele diz, nenhum de vocês guarda a lei. Vocês dizem que guarda a lei? Por que nós não guardamos a lei? Não vos deu a lei, Moisés, dizendo, não matarás. E por que quer me matar? Você está louco, rapaz? Quem quer te matar? Vocês querem me matar porque no sábado curei um homem. E é só porque ele fez o bem. O homem tinha o braço, entendeu? De nascença, era aleijado do braço. E ele curou o homem. Só por fazer o bem, por curar o bem. Por eu matar a fome de um pombinho, ou de um cachorro, põe a comida, eles mandam um aviso de processo. E eu paro de dar comida aos pombos, vão ser processados. Você não pode fazer o bem. É o que disse Jesus, por te multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Se você dá comida para um pombo que está passando fome na rua, aí põe na cabeça que o pombo tem não sei quantos tipos de doença, e que o pombo tem não sei quantos, 75 qualidades de doença, e que tem isso e tem aquilo. O hospital está cheio de doentes. Não existe remédio para curar aquele pombo. Acho que é os pombos que põem doença nesse pombo, mandam tudo para o hospital. Tudo que é pombo está no hospital, acho que é doença de pombo, não é? Por multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. E haverá guerra, fome, peste e terremoto. E vê o mundo como é que está, gente. Sobre o quê? Sobre a maldade humana. Que o povo não aceita esse Deus, Criador dos céus e da terra, para ter sintonia com eles. Por quê? Porque Deus é amor. E para ter sintonia com Deus, tem que estar ligado. O amor de Deus com o coração do homem. E onde é que tem amor de Deus no coração dos homens? O que é amor, hein? Amor, gente, amor é uma necessidade. Tem pessoa que precisa de Deus. Tem gente que precisa de Deus. Ele não vive sem Deus. Quem ama a Deus não vive sem Ele. E se Deus sair da vida dele, ele fica louco. Aí ele quer beber veneno, ele quer morrer. Não é o povo na CCB? Quando é tirado a liberdade dele, porque ele praticou tal ato, e agora você vai ser afastado do cargo. Aí cai na cabeça dele que se ele não entendeu, gente? Por tirar a liberdade dele ali, ele perdeu Deus. E a coisa não é bem assim, não. Só está escrito assim: se alguém vir teu irmão cometer desobediência, que pode levar à morte, que é para a morte, por isso eu não digo que ora. Entendeu, gente? Se alguém vir teu irmão,
cometer desobediência que não é para a morte, orará por ele. E Deus dará vida àquele que não tem desobediência para a morte. Porque há desobediência que é para a morte. Por isso eu não digo que ore. Mas não é porque eu vejo meu irmão cometer uma desobediência que pode levar à morte. E eu só não posso fazer intercessão a Deus por ele. Deixa Deus resolver o problema com ele. É que nem prender uma pessoa que é criminoso. É conhecido pela sociedade que ele é criminoso, que ele comete crime. E a polícia prende. Tem testemunha? Tem. E eu vou lá testemunhar a favor dele. Você conhece o fulano? Conheço. Você sabe se ele é ladrão? Não. Ele não rouba de ninguém, não. De quando eu conheço ele, eu nunca vi ele roubar de ninguém. Sendo que eu estou com ele todo dia assistindo ele roubar, eu vou ficar preso junto com ele. É claro. Quem conforme consciente com o erro do outro, errado é. Então eu já não vou. Se mandar me pedir, não, eu não posso ser testemunha dele. Porque se eu for lá, eu vou falar que não conheço ele. E se eu não conheço a pessoa também, não posso ser testemunha dele. Eu só posso ser testemunha da pessoa que eu conheço a falha dele. Se eu não conheço, também eu não posso dar. Agora eu chego lá, o cara matou. E eu estava junto com ele. E eu falo que o cara nunca matou ninguém, eu vou ser criminoso junto com ele. O cara sai roubando com todo mundo e eu estou com ele, assistindo ele roubar. Vou falar lá que o cara não rouba ninguém, eu vou ficar preso. Assim, gente, é quem ora para as pessoas que cometem desobediência que pode levar à morte. Então eu não posso interceder a Deus por ele. Por quê? Ah, Senhor, ele é teu servo, ele te serve você, ele está na igreja, ele está fazendo bem, sendo que o cara, os atos dele é aquilo que a palavra de Deus condena. Não adulterarás. Ele está no mundo do adultério. Não fala mentira. E ele está mentindo para todo mundo, enganando os povos. E eu vou lá pedir a Deus, pedir para Deus, entendeu, gente? Interceder na situação dessa pessoa, não. Deixa ele lá. Caiu em prova? Caiu. Deixa ele lá. Se eu puder chegar nele, pessoal, melhor, rapaz, muda-se a vida sua. Pare de fazer o que você faz, que Deus pode te abençoar, Deus volta para você. Mas eu ir lá e ajoelhar no meu quarto e interceder por ele? Não. Se alguém vê quem cometeu desobediência, que pode levar à morte, que é para a morte, por isso eu não digo que interceda. Orar, gente, é fazer petição. Oração é pedir. É você ajoelhar, Senhor, me ajuda, me socorre. Não é da hora, Senhor, vai no hospital trabalhar, vai tirar os vivos da rua, vai construir casa para quem está doido. Não, é pedir socorro, é pedir socorro. Senhor, me ajuda, me socorre, eu estou precisando. O teu povo está precisando, Senhor, tem misericórdia. É pedir, orar é pedir. Agora eu vou pedir a favor de alguém que não quer nem saber de Deus. Não. É assim, gente, que a palavra de Deus comigo. Não é que você está julgando alguém. Deixa o Senhor trabalhar. O Senhor está nas tuas mãos. Meu filho está nas tuas mãos, Senhor. Tu sabe o que faz. Eu não posso fazer nada por ele. Mas de acordo, ele e ti, Senhor. O que tu fizer, eu aceito. O Senhor condenou, está condenado. Eu não posso salvar nem a mim mesmo. Vou salvar meu filho, vou salvar minha mulher, vou salvar meu vizinho. Não. Eu estou na mão de Deus. Eu tenho que cuidar de mim. Senhor, tem misericórdia da minha alma. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sei que eu sou errado, eu sei que eu fiz isso, fiz aquilo dentro. Mas, Senhor, tem misericórdia. Me socorre. Me salve. Eu tenho que pedir para mim. Meus erros, apresentar meus erros diante de Deus e pedir socorro. Agora, o outro lá, você está enfermo. E eu vejo que ele é uma pessoa de bem. Tem Deus no coração, Senhor. Então, se eu cometer uma falha, mas é uma falha que não é para a morte. Que todo mundo erra. Não há homens que não pecam. Não é um negócio que eu estou na congregação e eu já estou salvo. Não. O pessoal que está na CCB, Congregação Cristã, esse pessoal está correndo atrás da salvação, da alma deles. O que eles fizeram antes de batizar, o Senhor anulou. Estava lá no mundo do erro, da desobediência,
O Senhor tirou ele lá e pôs no mundo onde ele tem acesso à palavra. Todo dia está ouvindo o falar de Deus. Na boca de quem? Na boca dos santos homens que Deus tira e põe diante da congregação para dar conselho de bem ao povo. Porque Deus não desce aqui para falar com nós, não, gente. Não. Jesus não está aqui para falar com nós, não. A vida santa de Jesus é que está em nós e no pessoal que está em volta de nós. O pessoal que está no amor de Deus. Eu tenho que conversar com meu irmão e fazer um levantamento se no coração dele tem Deus. E não é todo mundo que está. A palavra diz, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Não é porque o cara é batizado na congregação que ele está salvo. Não. Quem batiza na congregação, ele deu um passo. Ele saiu do mundo da desobediência, do grupo dos desobedientes, e entrou no grupo das pessoas que estão ali para a critério da palavra de Deus. É para apresentar na igreja, no grupo desse jeito, é para entrar com a verdade, então vou falar procurar a verdade. Não é aquele que compra por 10, comprou por 100 para vender por 200 e não desviar o nome. Não, eu paguei 10, eu estou vendo por 100. Eu falei a verdade. Não é que eu comprei por 10 e quero vender, que eu vou vender por 10. Não, eu comprei por 10, mas eu quero 100. Agora o cara paga se quiser. Ou ele pode pedir menos, eu posso menos se eu quiser. Não, eu paguei 10, mas eu só vendo por 100. Mas eu vou falar que eu comprei por 80. Sei que eu paguei 10, falei que paguei 80 para ganhar 20. Não. Olha, isso aqui é o seguinte, ó, eu ganhei. Não paguei nada, mas eu estou vendendo, quero 200. Falei a verdade. E quem fala a verdade não merece castigo. Mas não, tem pessoa que ele ganhou, mas ele fala que ele comprou para poder vender e ganhar dinheiro. É isso, gente, são essas pequenas coisas. Parece que não é nada, né? Ah, mas uma mentirinha desse tamanho não tem importância, não atrapalha entrar no céu. É que nem o meu cooperador de Jó passava. Ai, mano, você fala que mas cortar as pontinhas do cabelo só não tem importância, mas atrapalha você entrar no céu. Ah, mas deixar os cabelos, os rapazes, naquele tempo é do cabeludo, a lei dos cabeludos, mas deixar meus cabelos crescer aqui não tem importância. Posso ser virador, não tem importância, mas atrapalha você entrar no céu. E o próprio Jesus diz, porque ele chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. Agora, gente, vamos falar da sintonia do Filho de Deus. Tem aquele filho que tem acesso a Deus. E às vezes a pessoa até passa adiante. O pessoal quando chega na congregação, e vai lá na congregação, CCB e batiza, ele chega que nem um tronco de madeira, chega lá todo cheio de casca, depois ele precisa de uma serrote para ir serrando, para beneficiar, fazer o cais, fazer a tábua, fazer, né, gente, para fazer os móveis. Primeiro tem que vir a serra, isso aí. Assim é o crente quando chega na congregação. Eu mesmo fui um. Eu quando cheguei na congregação, eu já tinha escolhido até a moça que eu ia casar com ela. Para se virar Deus tem que ser casado, eu vou casar com aquela menina lá, ó. E a partir dali, eu não fazia compromisso com moça nenhuma. Não, eu tenho uma menina aí que eu vi ela, eu vou casar com quem é? Não sei. Como é que ela chama? Não sei. Filha de quem? Não sei. Onde mora? Não sei. Só vi a menina e falei que eu ia casar com ela. E depois que eu me batizei, eu me apresentei àquela menina e comecei a namorar ela. Aí depois que eu fui saber que tinha que pedir confirmação de Deus. Ah, tem que buscar a palavra, tem que consultar a Deus, se vai ou não vai. Ah, como é que faz? Aí fui consultar a Deus para casar com aquela menina. O senhor falou que não. Me mostrou uma outra moça. Eu falei, opa, peraí, senhor. Eu já dei a palavra àquela menina que eu vou casar com ela. E eu não volto a minha palavra atrás. Ficou a minha palavra contra a palavra de Deus. E daí, quem é que ia ganhar essa questão? Não, essa não. A sua é aquela ali, ó. Mostrava a outra. Mas, Senhor, eu escolhi aquela ali. Eu já dei a minha palavra para ela. Que eu perguntei para ela, menina, eu tenho o dia e a noite. Eu não tenho patrão, eu não tenho dinheiro, eu não tenho casa, eu não tenho família, eu não tenho onde trabalhar. Quando não está chovendo, eu não tenho onde ficar. Eu tomo chuva na rua, durmo debaixo das árvores, dentro dos matos. Você espera 2 anos, me dá um prazo de 2 anos para eu casar com você? Dou. Espera 2 anos para me preparar, nossa, espero. Eu já dei até o tempo de eu casar com essa moça, Senhor. Pedi há 2 anos de prazo para eu casar com ela. E tu vai preparar o meu casamento. Mas deixar dela eu não vou, porque eu já dei a palavra que eu vou casar com ela. Eu não volto a minha palavra atrás. Ah, é? Pois então espera aí. Vamos ver onde é que vai isso aí.
E aí? Agora é o seguinte, ou você me aceita, ou você não entra no meu... E agora? Eu não podia deixar da moça, eu já tinha dado a palavra a ela. E onde vai a tua palavra agora? E ou você me aceita, ou você não vem aqui. Agora vai eu chorar. Entre a cruz e a espada. Chegar lá e falar para a moça que eu não queria mais casar com ela, porque eu tinha vergonha. E falar para o Senhor que eu queria aquela moça que ele me mostrou, estava contra a minha palavra. E agora? E essa briga foi longe demais, hein? Até que chegou um dia que o Senhor viu, tá bom, eu vou casar você com ela. Só que depois não reclama para mim não, hein? Lá na frente, se você tiver seus problemas lá do seu casamento com ela, não vem reclamar para mim não. Mas eu vou levar vocês até o fim. E Deus preparou o meu casamento e não precisou ninguém me dar nada. Hoje eu vejo o irmão que vai fazer, vai casar aí, eu tenho que dar isso, eu tenho que dar aquilo. Não. No meu casamento o Senhor preparou que eu pude pagar tudo em dinheiro. Paguei condução, paguei carro, paguei terno meu, paguei visto terno, arrumamento da moça. Tirei a moça do local dela e veio para um lugar desconhecido, onde Deus já tinha preparado para mim. E assim eu estou com essa moça, entendeu, gente? Há mais de 50 anos. Tá certo, tem nossos entre altos e baixos, que existe entre os casais, né? Mas que o Senhor me deu ela e ela está comigo até hoje. Já faz 50 e poucos anos de casamento. E ela está na velhinha comigo. Ela está uma velha bonita. Deus tem cuidado dela, tem cuidado de mim, tem cuidado do meu filho, tem cuidado dos meus vizinhos, tem cuidado da nossa irmandade. E eu só tenho que agradecer a Deus de ver esse grande povo que Deus chamou e está cuidando deles. Não existe obra na terra, religião na terra, mais bem cuidado do que o povo da congregação cristã, que é o povo de Cristo. Chega aquele povo bonito, um povo simples, bobo. Os anciãos tudo analfabeto. Não sabe ler, não sabe escrever, não tem faculdade, não tem teologia, não tem nada. Mas tem Jesus que ensina a eles. Tem obra mais bonita do que essa na terra? Ah, se você está esvaziando, o povo está... Mentira, é que o povo está construindo prédio. A igreja enche aqui, aí constrói um prédio ali, aí o povo daqui sai daqui e vai para aquele prédio novo, construir lá, e parece que a igreja esvaziou. Não esvaziou nada. Quando Deus me chamou, tinha 1 milhão de pessoas batizadas. Hoje nós temos 6 milhões. As igrejas esvaziou ou encheu? Eles criticam que as igrejas esvaziou. O povo está indo embora da congregação. E critica o povo que está construindo prédio. Construtores. Claro, Deus dá poder de nós hoje, Deus dá poder de nós construir igrejas para colocar nossos irmãos, que Deus vem chamando, preparando lugar para eles. Antigamente aquelas igrejas atropeladas. Por quê? As igrejas eram lá na roça, dentro dos matos lá, dos cafezais, do sítio. Depois as máquinas entrou lá e jogou todo o povo da roça para as grandes cidades. Foi onde vieram a congregação, o povo chegou na congregação sem igreja, as igrejas tudo cheias. Mas devagar Deus foi criando o campo e hoje estão construindo igrejas novas. Aquelas igrejas que tem 100 irmãos em pé, eles saem daqui e vai sentar naquela igreja nova que Deus preparou para eles. E parece que a igreja aqui esvaziou. Mentira! É que vocês não entendem a obra de Deus. Deus trabalha em nosso meio na medida que vocês vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, não entendam. E Jesus diz, esse povo louva-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Por isso, eu vos dei olho para ver, ouvido para ouvir, mas fechei-lhes o entendimento para que não converta a mim e eu os cure. Mas aquele que o Senhor quer salvar, ele abre os olhos dele e mostra. Como a obra de Deus é mistério, como os mistérios da obra de Deus, e ele vai louvar a Deus, agradecer a Deus pela obra que Deus faz na vida de cada um. Deu para entender, gente, como é que funciona as coisas de Deus aqui na terra? Entendeu? Eu estou contando só da minha vida, um pouquinho da briga que eu já tive com Deus, bater de frente com Ele. E tem casos, gente, que o filho pode bater de frente com o pai. Não foi meu caso, não, Senhor. Eu passei o pé diante da cabeça. Antes eu conheci a obra de Deus, eu já escolhi minha namorada, mas eu não era nem batizado. Lá no mundo, lá com uma mala na mão, debaixo de um sol quente, andando uns 40 quilômetros de a pé, porque não tinha dinheiro para pagar a condução, indo para um lugar que ainda tinha uns 12 quilômetros para frente para andar, e descansando debaixo de uma árvore.
E dizendo, gente, eu preciso servir a Deus. E para servir a Deus eu preciso ser casado. Solteiro nessa vida eu não posso servir a Deus. E para servir a Deus eu preciso ser casado. E quando eu me batizar, eu vou casar com aquela menina. Eram 3 moças que vinham de uma congregação de frente. E eu estava chegando naquela cidade, descansando debaixo de uma árvore, no sol quente, 40 graus de temperatura. E aquelas meninas vinham para o culto de jovem. 3 meninas, eu escolhi, eu casar com aquela menina ali. Ela passou, entrou na igreja, eu fui embora. Dali pra cá, você tem namorado? Não. Cheguei no lugar, mandaram perguntar se você tem namorada? Tenho. Quem é? Ah, não conheço não, é uma menina aí que eu vou casar com ela. E é assim, gente. Quando veio o Senhor, eu bati, não, o Senhor eu já deu, já tinha conhecido aquela menina, já conhecia a casa dela, os pais dela, já tinha visitado ela, já tinha firmado namoro com ela, e dado sim que eu ia casar com ela. Agora eu vou chegar, não, mas eu não quero mais casar com você, porque... Pô, que rapaz é esse? Se pudesse ser um tempo de 2 anos para nós casar, agora não quer eu mais? Que Deus não confirmou? Não, Senhor. Eu já dei o sinal, já dei a minha palavra que eu vou casar com essa menina. Para me chegar logo e falar que tu não confirmou, falar que eu não quero mais, fica difícil. Então eu vou, essa que tu me mostrou aí, ó, me ajuda. Eu tenho que casar com essa que eu já dei o sim que vou casar com ela. Mas depois que o Senhor me mostrou como é que ele trabalha, já que você não me aceita também, aqui você não vai entrar. E agora? Mas chorei. Ela voltou. Bom, tá bom. Gostei do seu sistema. Case com ela. Eu vou levar vocês até o fim. Mas depois não me reclame. Também eu nunca reclamei com Deus sobre o meu sistema de casamento com a minha mulher. Ah, eu quero uma coisa e sai tudo do jeito do contrário. Eu não vou reclamar. Senhor, tu é culpado. Não, Senhor. Eu te agradeço que tu me deu preparou meu casamento e eu estou com ela até hoje. E tu prometeu que vai nos levar até o fim. E nós já estamos no fim da nossa vida e estamos juntos. Graças a Deus. Eu só posso agradecer a Deus. E você que está me escutando? Aguarde o próximo vídeo que vem aí. E se o que eu falei aqui tem sentido, deixa um joinha no meu canal. Ajuda a levar esse vídeo a outras pessoas. Compartilhe, escreva para mim também. Eu tenho muito poucos inscritos. Eu tenho uns 40 inscritos aí, mas é muito pouco que chegou a mim. Entendeu? Pode escrever, pode criticar, pode elogiar. O que sentir pode fazer. Mas se alguma coisa serviu para você, dê um joinha no meu canal. E aguarde o próximo vídeo que vem aí. Deus que abençoe a todos. Amém.